Fala aí galera, tudo certo? Depois de um tempinho, né, sem postar aqui nesse canal, eu voltei aqui, né, eu estava desenvolvendo aquele projeto do Time Mesh, só que aí surgiu outras ideias, né, outras oportunidades de projeto. Aquele projeto acabou ficando um pouquinho de lado e acabou que eu surgi com essa ideia de um novo projeto, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Bom, esse projeto, ele tem o nome de Grade Flow, que é um uma ideia que eu tive, né, durante todo o meu período de faculdade, que é o desespero, não sei se bem se é o desespero, mas é a dificuldade de fazer grades para um determinado período ali da faculdade. Então, fazer grades sempre foi um problema para mim, né. Eu sempre fiquei muito preocupado se eu ia conseguir pegar aquela melhor grade para aquele período, as melhores matérias, eh, a melhor combinação de horários. Isso sempre foi um problema para mim e eu sempre fiquei muito preocupado com isso, né? Porque na faculdade que eu faço, você fazer a grade é como se fosse uma disputa com quem está no mesmo horário que você ali, né? Então, pessoas que estão no mesmo horário Vão vão pegar, né, vão tentar pegar as mesmas matérias e se ela pegar primeiro que você e acabar as vagas, você já não consegue pegar mais aquela matéria que você estava querendo. E aí, às vezes, por causa de uma coisa simples, assim, de você não conseguir pegar uma matéria, toda a sua grade pode mudar. E aí, os problemas que eu tive eram, assim, o primeiro problema é que você conciliar horários de aula com academia, estágio, né, iniciação científica e outras responsabilidades, né. Então, isso sempre foi um problema para mim. Eu não às vezes eu não conseguia manter o mesmo horário de, por exemplo, um estágio e um período no próximo período, né, sempre tive que ficar mudando isso, e o ideal é que fique sempre o mesmo, né, ainda mais para coisas que exigem mais responsabilidade, como o estágio e a iniciação científica. Sempre passava muito tempo fazendo diversas grades para caso uma desse errado, né, então foi isso que eu falei, de você montar uma grade ali que você quer pegar, só que se por algum motivo, erro do sistema ou o número de vagas para aquela matéria acabar, e você não conseguir pegar aquela matéria, talvez toda a sua grade ela desande, né, porque às vezes você quer pegar, sei lá, 30 créditos no período, e aí se você não conseguiu pegar aquela matéria, você vai pegar uma outra, só que para pegar uma outra você tem que tirar uma que você já colocou, e aí você tem que fazer, né, esse manejo de matérias ali que às vezes pode te atrapalhar muito quando você está no processo ali, de fazer a grade. E se você demorar ali, pode ser que a outra grade que você fez, né, a segunda colocada, por assim dizer, no ranking, se você demorar muito, talvez aquela grade já não seja possível, porque também as vagas para uma matéria já acabou. Então, é uma coisa bem complexa, que eu já enfrentei algumas vezes, e isso, assim, sempre me dava muita dor de cabeça quando chegava no período de matrícula da faculdade. E além disso, eu nunca tive a certeza de que a grade que eu escolhia era a melhor possível que eu poderia escolher, porque tinha um limite ali de o quanto eu estava disposto a ficar fazendo diversas grades manualmente, né. E foi com esses problemas que eu surgi com a ideia de fazer o Gradeflow, que a solução que ele propõe é as suas matérias do seu período, né, para aquele período que você está fazendo a matrícula, informe as suas preferências, ou seja, horários, os professores, os dias, né, que você quer montar aquela grade, e deixe que o Gradeflow encontre automaticamente as grades que melhor se encaixam na sua rotina. Bom, eu surgi com essa ideia, inclusive essa ideia virou um trabalho meu de faculdade, que eu tive numa matéria do período passado, e assim, foi tudo ok, deu tudo certo, serviu como uma validação, né, eu vi que o pessoal ali do grupo achou uma ideia boa, então acabou que, de certa forma, a ideia foi validada, né. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco na prática de como está funcionando. Bom, aqui a gente tem um site, tá, já está hospedado, e ele responde por esse nome aqui, né, gradeflow.site. Como é que funciona, né, a gente tem a landing page aqui, inclusive eu não faço design, né, isso foi até um desafio para mim, fazer uma landing page, bonitinha, para que chamasse a atenção, né, de alguém.
E aqui as tecnologias que eu usei foram Next.js, né, usei React e outras, frameworks auxiliares, né, eu utilizei o BetterAuth, que é para autenticação com Google e outras plataformas, se você quiser. Mas, assim, a stack básica foi essa, né, e usei Stripe também para fazer cobrança. Eu vou passar rapidinho pela landing page aqui para vocês darem uma olhada. Então a gente tem essas animações aqui no texto, né. Isso aqui eu fiz usando o React Bits, tá, que é uma biblioteca lá do React, que ela basicamente é um efeito de texto que você passa o mouse e ela tem uma reação conforme você faz o hover ali, né. Aqui tá acontecendo uma quebra de linha aqui, ó, isso aqui eu tenho que consertar depois. Essas animações eu tirei de um site chamado Lotfiles, que contém essas animações que você baixa em um JSON e aí você coloca, ela renderiza aqui e fica animado, tá. E aqui se eu der refresh vai ter um efeito de typing aqui também, ó, que eu também utilizei com o React Bits, tá. Aí descendo na página, eu adicionei um bento grids aqui, né, que é como se fosse um design mais moderno, né, assim, que o pessoal tá usando bastante hoje, que esse rearranjo de cards de uma forma não convencional, né. Aqui não tá tão não convencional assim, mas tem sites que deixam o bento grid mais bagunçado, né. Aqui tem uma animação que eu usei com Lotfiles também, aqui tem outra, aí tem essa animação do gatinho, e aqui também essa animação de texto foi com o React Bits também. E isso aqui é um counter, né, se eu der refresh na página, você vai ver que vai estar um counter aqui, ele vai diminuindo quando vai chegando no target value que você bota, no meu caso foi 50, tá. Aqui eu adicionei um roadmap de como usar a plataforma, então a primeira coisa que você vai fazer é cadastrar as matérias, aí tem esse efeitozinho aqui também do card, que também foi com React Bits. E o primeiro passo é cadastrar, o segundo passo é definir as preferências que você quer, o terceiro passo é gerar a grade, e o quarto passo é de otimizar, né, você vai ajustar e refinar a sua grade do jeito que você quiser. E aqui tem uma explicação, né, de quais universidades já estão usando, isso aqui são os alunos, né, então tem aluno da PUC, da UERJ e da UFRJ já usando a plataforma. E aqui é uma explicação, isso aqui estava com um plano antes, tá? Aí eu mudei a forma de cobrança da plataforma, porque inicialmente era de plano mensal, então o usuário tinha um plano free, o plano premium e o plano de universidade. Só que, como eu acho que essa plataforma, o uso dela vai ser pontual, né, quando o aluno for cadastrar ali a grade, isso vai acontecer 2 vezes por ano só, não tem por que ser plano mensal, então eu estabeleci um plano por crédito, tá. Uma cobrança por crédito, então o usuário vai ter os créditos e com os créditos ele vai gerando as grades dele. Tá, então tem uma explicação que cada grade custa um crédito, não tem mensalidade, quando você loga pela primeira vez, você tem um bônus de boas-vindas de 5 créditos para você usar, e você consegue recarregar esses créditos com os pacotes que estão disponíveis na plataforma. E aqui tem os relatozinhos, isso aqui são relatos que eu criei de amigos próximos, e tem essa animaçãozinha de carrossel aqui, né, usa um marquee que fala. Isso aqui também é um marquee. Bom, então eu vou mostrar para vocês dentro da plataforma. Eu vou entrar aqui. A gente tem essa tela de login, que pode virar uma tela de cadastro, né. Eu adotei a mesma tela para as 2 coisas, porque eu acho que assim, antes tinham 2 telas, eu falei: "Não, acho que é melhor ficar tudo numa só". E aí você consegue entrar, né, na sua conta ou cadastrar a conta que você quiser cadastrar, né. Eu já tenho uma conta e você pode logar pelo Google também, então é isso que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui, ele vai me redirecionar para a página do Google e eu vou entrar nessa página. Então eu tô dentro, aqui vocês podem ver que, assim, o meu sistema ele já está populado, né, com algumas coisas. O que eu vou fazer é vou passar por cada página e mostrar para vocês mais ou menos o que está funcionando. Isso aqui é uma página de visão geral mesmo, então vai ter as matérias cadastradas, o total de crédito, semestres ativos, no cadastro da matéria você coloca o semestre que você está fazendo ali para cadastrar ela, então essa informação vem daí. E essa média de créditos, sim, essas informações aqui de média de créditos e semestre ativos, eu acho que talvez no futuro elas vão sair. E esse target value aqui de 15, né, do total, eu acho que também não faz sentido estar aqui, então vou tirar provavelmente.
E aqui tem como se fosse um overview, né, do quantas matérias já tem cadastradas, o número de grades que você já fez e o crédito, quantos créditos você tem na plataforma. E aqui tem quais matérias o aluno cadastrou recentemente, tá. E tem essas outras páginas aqui auxiliares, que isso aqui não está funcionando por enquanto. Eh, e aí vamos para a próxima, página de matérias. Na página de matérias a gente tem mais ou menos os mesmos cards que a gente tinha lá, né, são os mesmos, só que de forma diferente. Então é um total de matérias, total de créditos, a média de créditos por matéria. Esse dado aqui não faz sentido, né, vai sair. E quais semestres você tem cadastrados na plataforma. Aqui tem essa barrinha que permite você buscar e fazer o filtro e mudar a visualização, né. Então a gente pode mudar a visualização, buscar. Aqui eu vou botar, acho que é sexto período que eu botei as matérias. E aqui são todas as matérias que eu já cadastrei. E aqui eu posso cadastrar uma nova. Então, eu vou cadastrar aqui só para exemplo. Eu vou pegar uma matéria da PUC, que é a faculdade que eu faço, né? Só para vocês verem funcionando mesmo na prática. Deixa eu botar aqui, cálculo, por exemplo. É, eu vou botar cálculo 2 aqui, que é essa MAT 4163. 4, MAT 4163, aí vão ver os números de créditos que tem nela aqui, que são 4. O nome da matéria, que é a cálculo variável 2, o nome do professor Wilson. Semestre eu vou botar no sexto para ficar no mesmo. E eu vou pegar o horário que é de segunda a quarta, de 11 às 1. Segunda-feira, de 11 às 1. Vou botar quarta aqui, de 11 às 1. Aqui eu posso botar a descrição, detalhes adicionais, eu não vou fazer isso por enquanto, e vou cadastrar a matéria. Aí ele vai ter esse soner aqui, né, que fala, o toaster, que vai avisar que a matéria foi cadastrada e ela vai estar aparecendo aqui. Então, basicamente, é assim que você cadastra. Vai ter os filtros, você pode procurar, quero ver cálculo, por exemplo. Cálculo. Aí eu consigo procurar. Para a parte de preferências. Aqui eu tenho algumas preferências cadastradas, tá? Eu vou tirar algumas aqui e depois eu cadastro de novo. Eh, Vamos supor que eu só queira. Antes de tudo, só para melhorar a visualização de vocês, eu vou retirar todas as grades que eu já fiz aqui, tá? Eu vou mostrar essa tela depois. E vou voltar para preferências. Eu vou falar que eu não quero aula na sexta, tá? Sexta-feira eu quero ficar livre para sair de noite com meus amigos, por exemplo. Então, eu vou lá cadastrar essa preferência aqui. Eu vou abrir, ele vai abrir esse modal aqui. Eu venho no tipo de preferência e vou falar proibir dias. Aí eu vou botar aqui, não quero aula sexta, e vou proibir sexta, né? Que é o dia que eu não quero ter aula, e vou falar que isso é de extrema importância. Criei a preferência. Tem essa aba aqui, tem essa aba aqui também. Essa aba, ela é de configurações gerais, né, então você quer créditos mínimos, créditos máximos, você define aqui, tá. Eu vou botar 30, que é o limite, o teto de créditos da PUC, tá. E número de máximo de números de horas por dia, o intervalo entre aulas, se eu quero ter qual é o tempo que eu quero ter de intervalo entre aulas, se eu permito aulas consecutivas e se eu permito horários livres entre as aulas, né, buracos na grade, por assim dizer. Eu vou deixar essa configuração assim do jeito que tá, vou salvar, e vou falar que só quero aula sexta por enquanto, tá. Que eu não A minha única preferência é não ter aula sexta. E vou na parte de gerar grade. Aqui eu tenho um crédito só. Então eu só posso gerar uma vez. Mas pode ser que, quando eu gere uma vez, mais de uma grade seja gerada, né. Então vocês vão ver isso aqui acontecendo. Aqui vai ter um tutorialzinho de como usar, tá. Isso aqui vai ser o modal, isso aqui é para você comprar mais créditos. E eu vou selecionar o período e vou gerar a grade. Então quando eu seleciono, ele fala: "Nesse período tem 9 matérias, 32 créditos e 9 professores". Vou gerar a grade, ele vai carregar. Esse algoritmo está usando o OR Tools, né, que é uma ferramenta disponibilizada pelo Google para fazer constraint programming, que é como se fosse um solver para você resolver situações que têm restrições, né. Então as restrições desse cenário aqui são as preferências que eu coloquei, né. Isso aí está hospedado lá no Google Cloud Functions,
que aí toda vez que alguém gera a grade, faz uma chamada para o Google Cloud Functions, que roda a função lá na nuvem, né, e aí retorna para cá. E aqui ele gerou uma grade só. E aqui ele fala grade da última geração, né, então fica o para a última vez que você clicou em gerar grade, fica o histórico aqui temporário, e que você consegue visualizar, né. Então aqui você pode ver que, por exemplo, já não tem mais créditos, ele fala: "Adquira mais créditos para continuar". Vai estar zero, né. O sidebar atualiza depois, isso aqui eu tenho que consertar, mas se eu der F5 aqui ele vai estar com zero também. E como é temporário, a grade não está mais aparecendo aqui, mas ela aparece em minhas grades. E aí tem todo aquele esquema, né, de filtro, de quando é que foi gerado, etcétera, né. Esse filtro acho que de última de data que não está funcionando muito bem, mas aqui vai estar a grade que eu gerei. Então ele vai estar 100% de conformidade, ou seja, ele respeitou todas as preferências que eu botei, o número de créditos da grade, quando é que ela foi criada e o número de matérias. Então, se eu clicar em visualizar, ele vai abrir esse modal com todas as informações, vai ter a análise de regras, né, quais regras ele conseguiu cumprir. Se ele não conseguiu, ele vai avisar aqui também, e vai ter essa visualização. Então, de todas as matérias que eu cadastrei, de todas as preferências que eu tenho, essa foi a grade que ele conseguiu gerar, tá. Então vai ter todos os horários aqui, né, de 1 em 1 hora, com a matéria, os horários e o professor, e você consegue visualizar isso. O legal é que você consegue exportar também, então você pode baixar com JSON, né, então ele vai vem baixa, você consegue abrir, né, ele vai abrir acho que no cursor aqui, é. Aí vai ter toda a grade bonitinha para você visualizar, e você consegue também compartilhar. E aí, se eu colar o link aqui, né, vai abrir essa página que qualquer um pode acessar e vai conseguir ter acesso a todas as informações que o usuário que estava ali já tinha, né. Então, você consegue exportar e compartilhar. Aqui eu eu coloquei como cadê? Deixa eu voltar. Para copiar o link, né, mas você pode compartilhar via e-mail, WhatsApp, todos esses links estão funcionando para você compartilhar, tá. Acho que só o LinkedIn ele abre o LinkedIn, mas não preenche o post, né. Os outros acho que estão funcionando normalmente. Se você quiser testar aí, vai estar funcionando. Isso aqui é bom, né, caso você queira mandar para um amigo seu, para ele pegar a mesma grade que a sua. Então, é bem interessante nesse sentido. Porque às vezes acontece isso na faculdade, né, de você combinar a grade com seu amigo, então por aqui você consegue, fazer esse compartilhamento de grade com ele. Então, assim, esse é o funcionamento simples da plataforma, tá. Se, por exemplo, aqui, ó, eu já não tenho mais saldo, né, então, se eu quisesse, eu teria que comprar. E aí tem esses pacotes, né, que eu adicionei o preço para cada número de créditos. Então, 5 créditos são 30 e depois o preço vai diminuindo por crédito. Não sei se eu vou mudar depois os preços, né, se vai ficar mais barato ou mais caro, mas a princípio é esse valor que eu coloquei. E que fica histórico de compras, né, então eu fiz uma compra de teste aqui, de mais 5 créditos e eu fiz o reembolso dela depois, porque só quis testar, e quando você compra o crédito vem para cá, e se você dá reembolso, ele sai daqui, né, então tem essa atualização em tempo real. E tem esse progresso do semestre que eu acho que, assim, também vai sair, porque não faz muito sentido ter isso aqui. Mas então é isso, né, então só para mostrar para vocês, eu vou adicionar uma outra preferência aqui. Eu vou falar, por exemplo, eu falei que eu não quero aula sexta, eu vou diminuir a importância disso aqui, tá? Vou falar que, sim, eu não quero, mas tudo bem se tiver, né? É uma importância média. Mas eu vou falar que eu vou querer pegar muito, deixa eu ver, é, eu quero pegar cálculo. Então, quase quero estudar, quero pegar cálculo. É uma obrigação pegar cálculo. Muito alto. Então, quando for gerar a grade, tem que ter. Eu não tenho crédito, então eu não consigo gerar. Então eu vou burlar o sistema e vou dar atualizado aqui, ele vai estar em 100 e eu vou poder gerar a grade aqui. Então eu vou gerar a grade para vocês, eu tenho que, acho que dar refresh na página para ele mudar o state da página. Selecionei e vou gerar. Então eu não quero aula 6 também, se tiver tudo bem. E, e eu quero pegar cálculo.
Então, ó, aqui ele conseguiu atender 100% das regras. Então, é, sim, eu não vou ter aula sexta e vou estar estudando cálculo. Vamos ver o que que ele fez. Vamos ver? Realmente eu não tenho aula sexta e eu estou estudando cálculo. Então ele conseguiu atender essa demanda, tá? Então vamos só adicionar mais uma, por caso de ele não conseguir atender. Eh, eu prefiro estudar à tarde ou à noite. Eu de manhã muito cedo eu não quero. Então, quero aula de manhã. Quero aula de manhã. Uma importância alta. Então, eu vou aqui, seleciono o período e eu gero a grade. Ele gerou uma rápido, essa aqui foi rápido. Ele também conseguiu atender todas. Mas você vê que já o número de créditos caiu, né. Então, assim, você vê que conforme você vai colocando as preferências, ele vai podendo atendê-las, só que o número de créditos pode cair para atender todas essas preferências que você coloca, né. Então, aqui eu estou botando créditos máximos como 30. Vamos botar os créditos mínimos como 30 também, só para ver o que acontece. Eh, qual vai ser a solução que ele vai encontrar para isso, né. Exatamente. Eu não consigo gerar 30 créditos, você vê que deu um erro aqui do lado, eu não consigo gerar 30 créditos com todas as preferências que eu tenho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar todas as preferências e vou tentar de novo. Ele não conseguiu 30 créditos também, porque a combinação das matérias não permite isso, né? Com as preferências que eu tenho, que nenhuma, ele não consegue gerar, pelos horários das matérias, uma grade com 30. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir, né? Em vez de 30, eu vou botar 28, que eu acredito que é a grade que é possível, que foi a grade que eu peguei inclusive para esse período. Vamos ver se ele gera aqui. Ele gerou exatamente a minha grade desse período, né, então eu não tenho preferência cadastrada, mas, eh, essa aqui é a grade do essa aqui é a grade outra, né, deixa eu atualizar, é a grade do meu período, exatamente a grade do meu período. Então realmente ele considerou a preferência de 28 créditos mínimos e máximos, né. Se eu botar 30 vai gerar a mesma grade, porque é máximo. Mas, por exemplo, se eu boto uma preferência aqui de que eu não quero aula na sexta, ele vai tirar essa matéria de Tech Diz. Vocês vão ver, né? Então, não quero aula sexta. Deixa eu botar aqui sexta. Quando eu faço essa preferência, ele vai ser obrigado a tirar Tech Diz, que se a gente ver aqui, ó, é a única matéria que tem sexta-feira. Só que tem sexta, quarta e segunda. Então a grade vai ficar com esses buracos aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Não foi possível gerar a grade. Vamos ver as preferências que tá, não quero aula sexta. Isso, é, tá vendo? Porque eu estabeleci 28 créditos, tem que ter 28 créditos, mas não vai ser possível, porque eu só consigo chegar até 22 com essa com essa arranjo de matérias que eu tenho. Agora se eu vier aqui e tentar, ele vai gerar a grade com os buracos do Tech Diz, que é justamente o que a gente vai deixa eu vir aqui que é a melhor visualização, atualizar. E ó, exatamente, que são 22 créditos, que eu falei pra você aqui. Então, basicamente esse é o funcionamento da plataforma, né, ela já tá livre para testes, tipo, tá funcionando normalmente. Então sair da conta, ele sai aqui normalmente, e eu posso entrar de novo com outra conta, né, então eu vou entrar com uma conta minha que é a do estágio, então ela vai estar vazia, né, não tem nada cadastrado aqui. E bom, é isso. Quando você entrar na sua conta pela primeira vez, vai ter essa tela, você vai ter 5 créditos para usar dentro da plataforma, pra poder cadastrar suas matérias, etc. E basicamente é isso. Obrigado.